Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês viram que agora eu estou com um novo visual, né? Agora eu estou usando até óculos para enxergar melhor. E eu estou muito feliz em estar aqui nessa nova casa, rever o pastor Valmir. Pastor Valmir, eu fiquei tão emocionado hoje aqui em ver as pregações aqui hoje. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe todos os irmãos obreiros. Deus abençoe o pastor Jailson. Deus abençoe o pastor Denner, Joelson. Deus abençoe, pastor. Como Deus falou comigo através dessa palavra, foi muito edificante. Minha querida esposa, bom estarmos juntos, né? O Mateus, que é o meu filho mais velho, eu acho que o Lucas, eu não sei se o Lucas já esteve em algum trabalho, já? O Mateus tem 12 anos. Quando eu vim a primeira vez num trabalho de oração, na madrugada, eu não tenho certeza se o Mateus tinha nascido. Lá no retiro ele já estava, né, grandinho, já tinha acho que um ano e pouquinho. E que bom que vocês continuam firmes num propósito só. Meu pastor, ali da igreja onde congrega, o pastor Antônio Baltazar, ele tem uma sentença sobre a igreja que eu acho interessante, uma convicção. Ele diz que a igreja só tem uma fase, a fase de crescimento. A igreja cresce. Quando ela está saudável, ela cresce. Quando ela é edificada pela palavra, ela amadurece, ela desenvolve. Quando ela não está crescendo, tem alguma coisa errada com ela e é preciso olhar para descobrir o que está errado. Então vocês estão cada vez mais crescendo e eu tenho aprendido muito com todos vocês. Nós temos aprendido muito com todos vocês. Eu quero ler com vocês uma porção da palavra de Deus que está em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Filipenses 2 e o versículo 1. Eu quero pregar aqui esta noite, se o Senhor permitir, com o tema: abra mão de direitos e receba autoridade. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Diga: abra mão de direitos e receba autoridade. Nós precisamos decidir o que nós vamos querer de fato: direitos ou autoridade. Desde o primeiro momento, desde os primeiros dias da humanidade, o inimigo das nossas almas tem tentado nos fazer o tempo todo reivindicar direitos. A nossa luta por direitos, a nossa busca por direitos faz com que nós nos tornemos antipáticos em todos os aspectos da nossa vida. E quando nós estamos o tempo todo tentando conquistar territórios e espaços para nós, nós perdemos aquilo que Deus tem para nós. Satanás chegou no ouvido daquela mulher e disse: você também tem direito, vocês também têm direito de conhecer entre o bem e o mal. E desde aquele dia até hoje, a nossa briga maior, a nossa luta é por direito. Por esta razão, as pessoas que mais são respeitadas, honradas, valorizadas na história, são as pessoas que mais se sacrificaram. Não foram as pessoas que ficaram atrás de cumprir caprichos das suas próprias paixões, mas sim aquelas que decidiram abrir mão dos seus próprios privilégios para se tornarem bênção na vida de outras pessoas. A Bíblia nos diz, na carta de Paulo aos Romanos, que existem 2 Adãos na Bíblia. O primeiro Adão reivindicou os seus direitos e perdeu toda a autoridade que possuía sobre o mundo visível. O último Adão, que é Jesus Cristo, abriu mão de todos os seus direitos, e a Bíblia diz que, indo ao ponto mais profundo da sua humilhação, Deus lhe deu toda a autoridade. Talvez você está
se perguntando, depois de tudo que já ouviu aqui pelo pastor Valmir, pelo pastor Joelson e pelos outros pastores que falaram antes que eu chegasse, você está se perguntando: por que é que eu não tenho autoridade? Por que eu ainda não consegui exercer a minha autoridade no mundo espiritual? Por que eu não consegui exercer a minha autoridade como pai? Por que eu não consegui exercer a minha autoridade como esposo? Por que eu não consegui exercer a minha autoridade como líder do departamento, do grupo que eu estou ali conduzindo? Por que eu ainda não consegui exercer a autoridade? Por que eu preciso falar tão alto? Por que eu preciso gritar tanto? Por que eu preciso bater na mesa e dizer: eu sou o líder, eu sou o pastor, eu sou o pai, me respeite porque eu sou o pai? Por que eu preciso tanto dizer às pessoas quem eu sou, para que elas pelo menos tenham aí uma noção de quem eu sou? Por que eu não estou exercendo a autoridade? Talvez a sua busca por reconhecimento, a sua luta por se manter de pé em algo que você imagina ter, é o que está impedindo você de poder usar a autoridade que Deus tem na tua vida. Então eu quero refletir com você sobre isso, baseando a minha palavra nesse texto de Filipenses capítulo 2, e dizer a você, já em primeira mão, que o apóstolo Paulo, sendo apóstolo da igreja, ele também era o seu doutrinador. Como doutrinador, ele tinha a tarefa de falar de questões práticas, simples do dia a dia, porque espiritualidade tem a ver com o dia a dia. O pastor Joelson estava falando e eu estava fascinado com essas declarações, quando ele fez menção da pessoa que estava limpando o banheiro. Espiritualidade tem a ver com o dia a dia, espiritualidade tem a ver com o tratamento das pessoas na rua, espiritualidade tem a ver com a forma como eu trato os meus filhos, a minha esposa, tem a ver com a forma como eu trato os meus irmãos. Então, para falar de questões simples da vida, Paulo se utilizava de teologia profunda, mas ele não utilizava a teologia profunda apenas para esbanjar conhecimento para a igreja. Trazia as profundas revelações da palavra de Deus como fundamento sólido para questões práticas da vida. Haja visto que, se as revelações profundas da palavra não podem ser de alguma forma aplicadas à nossa vida, elas acabam perdendo o seu sentido. Então tudo aquilo que Deus nos mostra, tudo aquilo que Deus nos revela, tudo aquilo que Deus nos faz compreender, tem que ter um valor profundo de aplicação para as nossas vidas. E nessa carta aos Filipenses, que é chamada de a carta da alegria, não porque ela é uma carta de contextos alegres, não porque ela foi escrita por Paulo num ambiente de tranquilidade, chamada de carta da alegria, porque o apóstolo que a escreveu se preocupou em pelo menos 3 vezes dizer àqueles irmãos: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Mas o contexto em que ele escreveu era a prisão. O seu sentimento era de que ele estava dividido, porque imaginava que depois de tanto sofrer, estava prestes a partir e estar com Cristo. Mas entendia que era necessário ficar para que fosse útil aos seus irmãos. Que a sua convicção era que ele partindo, isso era bom para ele. Afinal de contas, ele ia poder reencontrar o seu Salvador. Afinal de contas, ele ia poder reencontrar aquele que apareceu para ele na luz a caminho de Damasco. Afinal de contas, ele poderia agora desfrutar daquela luz que revela todas as coisas e que não precisa de nada escondido diante dela. Ele estava muito ansioso para partir. Mas ele sabia que a sua partida iria causar naquele momento um prejuízo para aqueles que aqui ficavam e que precisavam receber orientação, receber instrução, serem edificados através do ministério dele. Então, nessa mesma carta ele dizia aos irmãos: eu entendo que seja melhor ficar por um tempo por causa de vós, mas eu quero que vocês sejam convictos de que as minhas prisões, de que o meu sofrimento, de que as minhas dores, elas têm uma finalidade: glorificar ao nome de Jesus.
porque as pessoas em todas as partes do mundo, à medida que conhecem as minhas dores, os meus sacrifícios, os irmãos têm que guardar sempre isto: as pessoas que sacrificam, as pessoas que de alguma forma a sua vida, o seu corpo se tornam uma plataforma da ação sobrenatural de Deus, quer seja por estar em um ambiente como esse que é extremamente agradável, ou estar debaixo de um sofrimento por amor a Cristo. Essas pessoas precisam entender que elas não são donas de nada, que elas não são proprietárias de nada. A pregação do Evangelho nos traz surpresas diversas, umas boas e outras ruins. O Espírito Santo, usando o apóstolo Pedro em Atos 3, ganhou quase 3.000 almas em Atos 2. Mas o mesmo Espírito Santo, usando Estevão em Atos capítulo 7, depois de terminar de pregar, morreu apedrejado. Então não é regra, não vai acontecer do jeito que eu quero sempre. Tem coisas que serão desagradáveis, mas Deus sempre será glorificado, quer pela vida, quer pela morte. E aqui nessa passagem, o apóstolo nessa carta faz questão de dizer isso. Irmãos, a minha ardente expectação é que Cristo será, tanto agora como sempre, glorificado em meu corpo. Não é em minha vida, é em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, por que, Paulo? Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, e o morrer é alegria, e o morrer é contentamento. Então, qual é a preocupação deste servo de Deus? Qual era a sua preocupação? Era que os irmãos, à medida que se reunissem para congregar, e começassem a desfrutar dos benefícios do ambiente de glória, se amoldassem, se ajustassem e se acomodassem tão bem nisto daqui, que começassem a se embriagar com as boas coisas e as boas dádivas e os bons louvores deste ambiente, e começassem a prejudicarem uns aos outros. Ao escrever cartas como esta e outras, como a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo tinha um zelo especial, porque afinal de contas, querido irmão, a igreja é a vinha do Senhor. Ela é o jardim de Deus, ela é o ambiente por onde Deus passeia, e todos nós podemos muito bem nos beneficiar desta maravilhosa e gloriosa presença, mas facilmente nos distraímos tanto com esta beleza, nos fascinamos tanto com tudo que se aproxima, por tudo que surge entre nós, que nós nos perdemos em nós mesmos. E por estar perdidos em nós mesmos, nós nos tornamos prejudiciais uns aos outros. E se um ímpio é usado por Satanás por ignorância, um salvo pode ser usado por Satanás por falta de vigilância. E aqui, no capítulo 2, Paulo começa dizendo assim: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, e se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, ou a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo está dizendo: eu estou distante, mas quero ouvir acerca de vocês, que estáis inundados pelo mais nobre de todos os sentimentos, que estáis tomado pela essência do fruto do Espírito, que estáis cheios do dom soberano da graça de Deus, que é o amor, a caridade, o tornar o outro caro para mim, a obediência ao reflexo, aquele segundo mandamento que reflete o primeiro, amar ao outro como a si mesmo. Então, é como se ele, ao chegar no versículo 3, dissesse: deixe-me aplicar um pouco mais isto. Nada façais por contenda ou por vanglória. Ou seja, o desejo de receber elogios, o desejo de receber aplausos, o desejo de ser ovacionado pelos demais. Qual é a sua motivação? Qual é o teu motivo? Nós precisamos nos certificar que os nossos motivos são sinceros diante de Deus.
Deus não está pedindo que todos nós esta noite, nesta vigília, ou nos propósitos de jejum, tenhamos os motivos mais nobres. Ele sabe que é difícil para nós, porque o nosso coração ele é vedado pelo pecado. No entanto, não abre mão que sejamos sinceros, não abre mão que sejamos verdadeiros, não abre mão que nós sejamos honestos diante dele. Senhor, eu gostaria muito de receber as dádivas celestiais, mas não sei se o meu motivo é exatamente aquele que o Senhor tem para mim. Por esta razão, se o meu motivo não for bom, converte o meu coração, mas não me deixa de dar aquilo que o Senhor tem para mim. Então Paulo está dizendo, não faça nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A humildade é uma virtude invisível, tênue, como se fosse uma teia de aranha. Certo autor diz que ela é tão tênue que no dia que você descobre que tem, já perdeu. Já viu aquela pessoa que pega o microfone e diz: irmãos, eu sou humilde. Você já viu? Eu sou humilde. Eu me lembro de um irmão, está filmando, né? Guarda-me, Senhor, de um lugar por onde eu passei, que gostava de dizer: eu sou o mais humilde da igreja, eu sou o mais humilde. Só que se um dia ele quisesse falar, eu se eu não desse a oportunidade para ele, você ia saber o tamanho da humildade dele. Então a humildade é uma linha tênue, um fio tênue. Humildade não é sentimento. Na verdade, em essência, nós não somos. Nós temos atitudes de humildade quando temos o discernimento da situação que acontece em volta de nós. Nós temos atitudes de humildade. E essas atitudes é exatamente quando copiamos o modelo de Cristo, porque somente Ele é manso e humilde de coração. Então Paulo diz que nós devemos fazer as coisas por humildade, procurar fazer de Cristo nosso modelo e imitá-lo e copiá-lo, fazer com humildade as coisas que estamos fazendo. E como que eu posso fazer isso? É buscar fugir de qualquer glória, desviar da rota de qualquer elogio, sair do caminho de qualquer bajulação. Como dizia certo pregador, as pessoas, quando ele terminava de pregar o sermão, alguém dizia para ele: você foi excelente na pregação. Ele dizia: eu já sei, Satanás acabou de me falar isso. Depois as pessoas ficaram até sem graça e disseram: eu vou parar de elogiar o irmão John Burner, porque ele dá umas respostas muito ruins. Você chega lá para falar para ele que o sermão dele foi bom, ele diz que o diabo falou. Aí eu não sei se ele está falando se o diabo falou para ele, ou se eu estou sendo usado pelo diabo e estou falando. Então eu vou parar de elogiar ele. Então, esses elogios que você muitas vezes está buscando, talvez seja o empecilho que está te atrapalhando. Talvez os aplausos que você está pedindo seja a porta que está te impedindo. A maioria de nós veio para a casa de Deus atraídos ou trazidos pela dor, e boa parte dessas dores estavam no campo das nossas rejeições. Fomos humilhados, pesados, machucados. A maioria aqui era pobre de marré. Eu duvido que era mais pobre do que eu. Pega aposto qualquer um. Então vem lá de baixo. E aí, quando chega em algum nível em que possa ser notado, visto, elogiado, aplaudido por alguma coisa que faz, que seja nobre, que seja um talento, que seja um dom, que seja uma habilidade de liderar, que seja uma habilidade no trabalho, alguma coisa que você faz, isto é bom, preenche as lacunas da sua alma. Mas se você não for resolvido, você vai compensar as rejeições no tipo de espiritualidade que você vai tentar construir. E essas espiritualidades baseadas em comparação, legalismo e libertinagem, ou religiosidade, ou coisas dessa natureza, nos faz inimigos uns dos outros. Por isso Paulo dizia que a perfeição tem o seu vínculo principal, a base principal, o amor. Qualquer santidade que construa os seus parâmetros em qualquer outro lugar que não seja o amor, é carnal e diabólica.
Não é espiritual, não vem de Deus, por mais interessante que seja o discurso. Não vem de Deus, por mais bonito que pareça ser a expressão. Eu sou santo. Qual é o fundamento desta santidade? Porque aqueles que constroem espiritualidade, cuja base não é o amor, não carregam bálsamos, carregam pedras, para poder tacar no outro. Jesus em João 8 falou assim: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Você sabia que foi todo mundo embora, ficou só Jesus e a mulher? Sabe o que alguém começar a dizer? Eu vou embora porque isso aqui perdeu a graça. Aquela pessoa que, se não for para pedrar, não for para tacar pedra, também não presta para mais nada. Não tem aquela pessoa que, Jesus falando assim: olha, quem tiver com pedra aqui pode ir embora. E ele joga a pedra no chão e fala: oh, sem graça. Nunca que eu tinha aqui era uma pedrinha para atacar, nas escondidas, pequenininha, não ia machucar ninguém, só para ver a bagaceira, só para ver o... Então, essa espiritualidade maldosa que nós muitas vezes estabelecemos. Enquanto eu estava ouvindo o pastor Valmir falar, eu fiquei observando como nós estamos no meio do desafio. Sabe por quê? Porque as experiências com Deus, elas são necessárias. E eu falava com o Tito, que me recepcionou hoje. Obrigado, Tito. Cadê o Tito? Está lá atrás. Deus abençoe, obrigado. Falava com ele hoje sobre isso. Paulo teve tantas experiências com Deus. Ele viu o terceiro céu. Para quem vai daqui para lá, porque de lá para cá talvez seja o primeiro. Então ele viu o terceiro céu. E quando ele chegou lá, ele viu coisas inefáveis. Então, inefáveis é o que é indescritível, não se pode descrever. E ele falou: além daquilo que não se pode descrever, tem as coisas que eu vi, que até poderia descrever, mas Deus disse que não é lícito falar. Então, a experiência extraordinária. Quando Paulo voltou à sua rotina, ele percebeu na sua rota um mensageiro de Satanás. Ele usa a expressão angelos, um mensageiro de Satanás na sua rota. Eu estou falando de humildade. De que eu estou falando? Porque senão eu me perco. Eu estou falando de quê? Se eu me perder e perguntar, vocês me lembram? Então ele achou um angelos, um mensageiro de Satanás na rota. Era um mensageiro de Satanás. Alguns dizem que era uma enfermidade, outros dizem que era um problema moral, outros dizem que eram perseguições, outros que eram perturbações espirituais. Ele não diz o que é. E me incomoda porque nós muitas vezes procuramos saber, nós procuramos tentar descobrir o que a Bíblia não diz. E nos esquecemos de observar o que está escrito, o que é mais importante. Porque Paulo ficou, aquele mal cercando ele, ele foi falar com Deus e disse: Senhor, tira da minha rota, afasta ou desvia de mim, para que não apareça no meu caminho mais. E Deus disse: a minha graça te basta. Essa é a palavra mais importante, graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É como se Deus estivesse dizendo para Paulo: Paulo, é o mal que você carrega dentro de você, que te leva assim, vai descer das coisas que te dou. É tão perigoso que é mais lucrativo para o reino de Deus colocar Satanás na tua rota, porque Satanás representa menos perigo do que a tua própria vaidade. Satanás é menos perigoso do que a tua própria soberba. Então eu prefiro que os teus inimigos, ou que esta opressão te perturbe no caminho, mas que você, enquanto passa por isto, se humilha na oração, se humilha no jejum, se humilha na consagração, se humilha aos meus pés, e eu te revisto de graça para suportar todos esses momentos de dificuldade. Então Paulo está dizendo: a humildade. Diga para a pessoa que está do seu lado: humildade. Diga para ele assim: você é melhor do que eu. Não, aí fala para ele: não, eu estou falando sério. Diga: você é melhor do que eu. Diga: você é mais bonito do que eu. Você é mais elegante do que eu. Você é mais talentoso do que eu. Quero que os irmãos pensem nisso. Porque nesse texto Paulo diz assim: cada um considere os outros superiores a si mesmos.
É aqui que nós nos tornaremos uma plataforma perfeita para as coisas que Deus quer construir. É aqui que nós nos tornaremos um ambiente favorável para o depósito das bênçãos de Deus. É quando nós não nos acharmos melhores do que ninguém. É quando nós não imaginarmos que somos mais competentes do que ninguém, mas olhar para o outro e ver no outro a posição de estar maior do que nós. Por quê? Qual a finalidade disto? É porque, sendo o outro superior a mim, a minha disposição em relação a ele é a de servo. Sendo outro superior a mim, a minha função em relação a ele é a de servo, a minha responsabilidade é a de servo, a minha atitude é a de servo. Não a de ser servido, não a de ser honrado, não a de ser aplaudido, mas a de estar aos seus pés, servindo, lavando os seus pés, oferecendo-lhe as dádivas que Deus me deu, dando-lhe os presentes que foram colocados em minhas mãos, servindo-lhe com tudo aquilo que o Senhor me entregou. Você é melhor do que eu, e eu não posso deixar de servir a você. Então Paulo está dizendo: considere o outro superior, melhor do que você mesmo. E no versículo 4, então ele começa a chamar-nos a atenção para a questão mais delicada do nosso problema. Qual é a questão mais delicada do nosso problema? É a nossa luta pelos nossos. É a nossa luta pelos nossos. É a nossa luta pelos nossos. Pastor, mas o Senhor vai dizer para nós hoje, nessa altura do campeonato, nesse mundo de meu Deus, que todo mundo briga pelos direitos. Todo mundo briga pelo direito. Esses dias eu estava numa lotérica e a fila dos velhos estava maior do que a dos novos. Aí chegou um idosinho na fila dele, a fila dele estava maior, chegou e parou, olhou para nós, olhou para dele. Aí eu fiquei olhando, falando: se vir para mim, tem que vir para trás aqui. A dos vem aí. Ei. A mulher grávida, a buchuda, ela bota a mão nas costas assim, ela vai arrancando tudo que tem na frente. Pastor, o senhor é contra os direitos? Não, eu sou a favor. O problema é que quando você está atrás dos seus direitos, você vai preparado para brigar. Você não tem que ir atrás dos seus direitos. Eu é quem tenho que garantir o teu. Aqui diz assim, ninguém, cada um cuide, não somente dos seus, mas dos outros. E na minha versão diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Se eu, ao invés de preocupar-se com o meu, eu tivesse preocupado com cuidar do seu ambiente, do seu lugar, do seu direito, de cuidar bem de você, de cuidar bem da sua vida, de interceder por você, de orar por você, de ministrar sobre você, de abençoar você, você seria muito abençoado. Pastor, como é que eu faço para receber o batismo com o Espírito Santo? Começa a dizer: Jesus, batiza meu irmão com o Espírito Santo, enche o meu irmão do Espírito Santo. Pastor, como é que faz para mim ter dons espirituais? Começa a dizer: Jesus, enche o meu irmão dos dons espirituais. Se preocupe em ver toda a casa cheia da glória de Deus, e esta glória vai te pegar também. Essa glória vai pegar você também. Mas não, a gente já sai de casa. Isso é briga. Eu estava uma vez lá naquela policlínica lá, e eu estava, assim que eu entrei, que a mulher me atendeu, eu sentei, já chegou um senhorzinho assim, acho que ele era até cego. Ele chegou com um rapaz mais novo, e a mulher falou só assim: você pode esperar só um pouquinho, porque eu estou atendendo esse rapaz aqui. Ele: já estou atendendo ele, só espera só um pouquinho. Aí o rapaz disse assim: eu vou chamar a imprensa. Aí a mulher falou para mim, e agora? Eu falei: e agora já a televisão está aí, eu vou sair, que eu não vou sair na televisão. O Satanás está doido para achar uma notícia dessa, para
para colocar ibope no negócio. Você foi nessa igreja, não te trataram bem, não te deram oportunidade, não cuidaram de você direito, tanto que você é talentoso, tanto que você é inteligente, tanto que você é bom para pregar, você é bom para falar, você é bom para profetizar, você é bom para tocar. E, irmão, tem gente, né? Você fica aí, fala porque é eu, né, que estou falando aqui, não é tu que está falando. Não é ele que está falando, pastor Valmir, é eu que estou aqui no... Então a luta pelos seus próprios direitos. É incrível como nós, a vida toda, tentamos fugir da rota da cruz. Jesus terminou de falar da cruz. Quando ele terminou de falar da cruz, eu vou para Jerusalém, vou morrer, vou ser morto, crucificado e vou ressuscitar ao terceiro dia. 2 discípulos de Jesus pegaram só o finalzinho do sermão, ressurreição, e disseram: Senhor, quando o Senhor ressuscitar, que subir lá para o trono, arruma uma cadeira, uma à direita e outra à esquerda, do lado do Senhor. Eu fico pensando, se fosse nós que somos pecadores. Você não ouviu a história todinha que eu contei? Eu estou precisando de 2, mas é para ficar um comigo, um do lado, eu estou lá na cruz. Vocês querem lá em cima, no trono? Ele disse: vós bebereis do cálice que eu vou beber? Com certeza. Jesus olhou para os 2, Tiago e João. Um seria o primeiro a morrer e outro seria o último. Só que o último que seria morrer passaria por tantas coisas nesta vida, que em dado momento talvez fosse mais confortável para ele ter morrido. E Jesus olhou e disse: na verdade, vós bebereis. Mas, assentar-se nessas cadeiras, não sou eu quem vai decidir. Esses lugares estão reservados por meu Pai. A garantia que Jesus estava dando é: não vai haver cadeira vazia no reino de Deus. No entanto, você não tem que ficar se preocupando com quem vai sentar mais perto ou mais longe. Jesus olhou para eles. E o problema agora não é eles, o problema é os outros, que depois que escuta a história, fica todo mundo: rapaz, esses dois, os 2, irmão, filho da mesma mãe, nunca confiei nessa família. Isso aí é um malandro de carteirinha. Eu sabia que não era para deixar esses 2 ficar andando com Jesus para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E começou aquela confusão, aquela briga. Jesus chamou os... Eu estou, como é que é a palavra que a gente usa? Conjecturando, meus irmãos. Depois tu vai caçar na Bíblia do jeito que eu estou contando aqui, não está. E Jesus chamou eles e disse: aquele de vocês que quiser ser o primeiro, seja o último. E aquele que quiser ser grande, seja o servo de todos. Qual é a chave da humildade? Você está com a caneta no papel na mão para mim te falar a chave da humildade? Humildade não é sentimento. As pessoas mais sentimentais são as menos humildes. Aquele irmão que... se você tocar nele, você vai ver a mão dele voar para cima de você. A humildade, querido irmão, a chave dela são as convicções que você tem acerca de si mesmo. Pastor, isso está na Bíblia? Sim. O maior exemplo de humildade na Bíblia foi no João capítulo 13, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Depois você lê os versículos primeiros desse capítulo, lá diz assim: e Jesus, sabendo que já era chegada a sua hora, primeira convicção, que vinha de Deus, segunda convicção, eu sei a minha hora, e a segunda, eu sei de onde eu vim. Terceiro, sabendo que voltava para Deus, é a terceira convicção, eu sei para onde eu vou. E a outra convicção, e que o Pai havia depositado todas as coisas em suas mãos, é a convicção que eu sei daquilo que eu tenho. Então, sabendo que era chegada a sua hora, que vinha de Deus,
e que voltava para Deus, e que o Pai havia depositado todas as coisas em suas mãos, pegou uma toalha, cingiu-se e lavou os pés dos seus discípulos. Porque não importa quem entrar na sala e te ver por baixo dos pés dos outros lavando os seus pés, você não precisa dar prova de nada para ninguém, porque você sabe exatamente quem você é em Deus. Espiritualidade não é construída para nós nos equipararmos. Aquele é mais espiritual que aquele fala mais alto que aquele canta melhor que aquele prega melhor que aquele. Não, essa não é a nossa função. A nossa função aqui é glorificar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, através dos nossos dons espirituais. Quanto mais você exerce os seus dons, quanto mais você exerce o seu ministério, mais alguém olha e diz: rapaz, Deus é grande mesmo. Olha o que Deus fez na vida daquele irmão. Olha o tanto que Jesus é bom. Olha o tanto que Jesus é maravilhoso. Olha o que Jesus fez naquele casamento. Olha o que Jesus fez nesta igreja. Olha o que Jesus fez na vida desses irmãos. Vocês podem dizer amém? Vai falando alguma coisa para o irmão que está do lado aí, enquanto eu bebo uma água. Diz para ele, elogia, bajula, fala para ele assim: nunca imaginei que hoje eu ia sentar do lado de uma pessoa tão especial. Bajula, fala para ele assim: tu é uma bênção, meu irmão. Aleluia. Todas essas questões que Paulo está abordando, meus queridos irmãos, vocês estão entendendo? Pode dizer amém? Talvez eu esteja saindo de vez em quando para textos mais distantes. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Não estamos perdidos por enquanto? Podemos nos perder? Não. Ore para que ninguém se perca. A vontade do Senhor é que ninguém se perca, que todos encontrem aí o caminho. Já cheguei aqui, nesse versículo? Deixa aí mesmo, é isso aí. Paulo falou de questões simples. Todas essas questões que falei, como humildade, não abrir mão dos seus próprios direitos e coisas assim, os irmãos entenderam? Amém. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Se Paulo parasse aqui, já teria cumprido seu papel de dizer aos irmãos qual era o comportamento que agradava a Deus para uma igreja relevante, que tem o Espírito Santo, que tem a presença de Deus, uma igreja bíblica. No entanto, este servo de Deus preocupou-se em apresentar para aqueles irmãos doutrina maciça, teológica profunda. Então ele começa o que alguns entendem como ser um cântico espiritual, que exalta a humildade de Cristo, que exalta a obediência de Cristo, não exalta a sua glorificação quando está assentada à destra de Deus, não exalta a sua ressurreição dentre os mortos, não exalta os seres angelicais tributando louvor a Ele, como descreveu João, exalta a sua atitude de obediência. Então ele começa dizendo, veja aqui, ele está respaldando as verdades simples que lhes apresentei. E ele começa dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então as questões práticas que ele está abordando são os passos do Mestre Salvador. É o Salmo 85:13. O monte para se chegar a Deus é tão alto que nenhum de nós consegue chegar, por ser santo. Então Jesus seguiu até lá. E a Bíblia diz que ele foi abrindo o caminho com suas próprias pisadas. Então se eu quero agradar a Deus, existe um modelo, existe um padrão. E qual é o padrão? Jesus. Então ele disse, embora sendo Deus, em outra expressão, em forma de Deus. Os tradutores entendem essa expressão, forma aqui, de conforme.
como uma expressão singular, que indica que a natureza de Jesus, a natureza do Verbo que encarnou, é a mesma natureza do Pai. A Trindade são 3 pessoas coiguais. Esses 3 é um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são 3 faces de Deus e nem 3 personalidades de Deus. O Pai não é o Filho e nem o Filho é o Espírito Santo. No entanto, são indivisíveis. Eles não se tornam jamais separados uns dos outros, estão iguais pelo espírito de unidade. Então Jesus, na eternidade, porque você sabe, quando o profeta Isaías falou do seu nascimento, deu-lhe o nome, mostrou-lhe que ele é Pai da eternidade. Então a eternidade foi criada para o propósito dele, e foi criada por ele. Por quem? Jesus. Este nome Jesus é o nome dado para a missão aqui na terra, a função de filho na economia da Trindade, a maneira como se apresentou para nós. Mas esta segunda pessoa da divindade tem o mesmo tamanho das demais pessoas. Por isso nós não pecamos quando o adoramos. Por isso nós não pecamos quando o louvamos. Por isso Tomé, quando viu os buracos em suas mãos, se curvou e disse: "Oh meu Deus!" Por isso, quando os judeus estavam em volta dele, disseram: "Quem é Jesus?" E ele disse: "Sou eu." Aqueles soldados caíram todos no chão. O eu sou abriu a boca para dizer: "Eu sou." Mas você sabe o que ele fez? Ele, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, a pessoa do Pai, era algo que devia apegar-se. Eu gosto dessa expressão, apegar-se. É como quem agarra alguma coisa e diz: é minha, não, essa é minha. Eu vou levar esse pedestal para casa. Foi eu que dei a oferta, que comprou ele, é meu. Irmão Zé, antes você não vai mais poder cantar na banda. O quê? Tem um irmão aí que nós estamos querendo dar oportunidade para ele. Então eu quero meu pedestal, que eu paguei. E eu também quero meu microfone. Apegar. Eu não vou mais naquela igreja porque tem um irmão que está sentado na minha cadeira lá e ele não chega mais cedo que eu e senta na minha cadeira e agora está estacionando lá no meu lugar. Apegar. Eu não, pastor, mas o senhor não está falando de coisas medíocres como essas, não. Jesus está falando de coisas excelentes. Pois é, eu estou falando daquele que não se apegou a coisas excelentes. E é exatamente o que Paulo está falando. Paulo está usando coisas profundas para expor problemas medíocres. Jesus não apegou-se às coisas, à essência que carregava de si mesmo, de ser igual a Deus. O que ele fez? Mas esvaziou-se a si mesmo. Você sabe, já parou para pensar o que é esse esvaziamento de si mesmo? Pastor, foi lá na cruz quando ele derramou todo o sangue. Sim, aquele lá é o ponto culminante, é o momento final. Entregar a vida é quando derramou tudo até chegar àquele lugar. Mas veja você, a sabedoria de Deus, descrita em Provérbios capítulo 1, versículo 23. A sabedoria de Deus de Colossenses capítulo 2. Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, o detentor do conhecimento de todas as coisas. Ele esvazia-se de si mesmo para cumprir os caprichos da redenção e entra no ventre de uma mulher como um bebê, um embrião, e ele vai tomar forma.
E os teólogos passaram séculos tentando descobrir se ele nasceu Deus ou se virou Deus quando foi crescendo. Ficaram, será que aquela criancinha de 3 anos era Deus? 4 anos, Deus? Não tem lógica. Uma hora ele virou Deus. Já era Deus quando era uma criancinha desse tamanhozinha. No entanto, não se utilizou dos seus poderes divinos, abriu mão da onipotência para viver a obediência, da onipresença para estar em um corpo, da onisciência para se condicionar às revelações do Espírito Santo. Então ele abriu mão, esvaziou-se de si mesmo. Veja que eu estou falando de coisas profundas, de revelações que estão acima da nossa capacidade de compreensão, e Paulo usa isso para poder dizer aos crentes, para pararem de mediocridade: eu sou desse jeito e eu não mudo. Eu não mudo para atender capricho de ninguém. Eu não mudo para atender demanda de ninguém. Se quiser eu, é assim. Eu nasci desse jeito e vou morrer desse jeito. A única verdade que tu falou é que tu vai morrer. Porque tu não nasceu desse jeito. E se Jesus quisesse você do jeito que você é, não tinha ido à cruz. Se Deus quisesse você do jeito que você é, não tinha enviado o Espírito Santo. Se Deus quisesse você do jeito que você é, não existia a palavra. Se Deus quisesse você do jeito que você é, não estaríamos fazendo nada de vantagem aqui esta noite. Nós só estamos aqui, só existe a palavra, só existe o Espírito Santo. O jejum existe para que você não seja o que você é, mas você se torne aquilo que Jesus quer que você se torne, para a glória do nome dele. Mas quem está se esvaziando aqui é aquele que não havia em si mesmo motivo para esvaziar-se, porque aquilo que carregava dentro de si era simplesmente virtuoso. No entanto, esvaziou-se de si mesmo para que cumprisse os caprichos da justiça de Deus e pudesse ajudar você a se esvaziar também. Porque o problema não era ele, o problema era você. O problema sou eu. Então ele se esvaziou dele para que ajudasse a mim a se esvaziar. A verdade é que Jesus fez o que eu não podia fazer, para que eu me tornasse capaz de fazer o que ele fez. Foi ele que começou a conversa de abrir mão de si mesmo, para depois chamar a nós em Mateus capítulo 16 e dizer assim: quem quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, diga para a pessoa que está do seu lado: tu precisa de abrir mão de tu. Diga para ele: ainda gosto de você, ainda te acho uma pessoa muito legal, mas vou te falar a verdade, do seu jeito não dá certo. Os irmãos estão entendendo a palavra? Pode dizer amém? Volta lá, esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. A expressão vindo a ser servo, na minha versão, na corrigida, fala da forma de servo. Essa é a segunda vez que a palavra forma é contida nesse texto. A primeira vez, forma de Deus. A segunda vez, forma de servo. Essas duas expressões nos textos, os tradutores afirmam que tem o mesmo sentido. É forma em essência, é forma verdadeira, é forma original. Ou seja, a sua encarnação para a forma de servo não era paralela e nem falsificada. Não era um holograma, como diziam os gnósticos. Ele não estava mentindo. Inclusive o apóstolo João diz que aquele que nega que ele veio em carne é anticristo. Meu Deus, então ele conseguiu abrir mão, conseguiu, sem deixar de ser Deus, ser homem, sim, sim, e não porque precisasse para si mesmo qualquer coisa, não porque fosse necessário para si, simplesmente porque você precisava, porque eu precisava.
Então, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Esta palavra semelhante é a terceira vez que a expressão forma está no texto. Agora esta terceira, os tradutores dizem que ela não tem o mesmo sentido das duas anteriores. Não que a sua forma de homem não fosse perfeita. A questão é que, em sentido comum, ela não era permanente. O que significa que após a ressurreição, seu corpo não seria como o corpo que foi semeado na terra. O corpo que foi sepultado não ressuscitaria do jeito que foi sepultado. Paulo, quando fala da nossa ressurreição, no arrebatamento da igreja, ele diz assim: nós somos semeados, ou seja, sepultados como a semente plantada na terra em corrupção, é nós, e ressurgimos em incorrupção. Ele, Jesus, a semelhança do corpo do pecado, não que tivesse pecado, mas o seu corpo era perfeito, morreu e foi sepultado. Mas em ressurreição, o seu corpo ressurreto é diferente daquele que foi sepultado. Pastor, Paulo está preocupando-se em falar de questões tão profundas assim? Sim. Para quê? Para poder corrigir as nossas mediocridades. Porque nós não podemos ter desculpa diante de Deus. Porque ser cristão também é pensar, e pensar em Cristo, refletir em Cristo, amar a Cristo. Volta lá, tem uma outra questão lá que eu preciso pegar. Tornando-se semelhante aos homens. Porque talvez eu diga, mas eu também sou homem. Deus me entende porque eu sou homem. Deus me entende porque eu tenho humanidade, eu tenho carne. E alguém pode dizer até que a carne é fraca. E é verdade. Inclusive, quem falou isso foi Jesus. Mas quando falou que a carne é fraca, ele não estava dizendo que isso deveria ser sempre assim. Ele estava dizendo que há um caminho pelo qual se pode preparar a carne para lidar com os conflitos da carne. E como eu faço? Eu faço o mesmo caminho que Cristo fez. Ele fez para ser homem, e eu faço porque sou homem. Ele se esvaziou para ter humanidade, e eu me esvazio porque tenho humanidade. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? Amém. Não há desculpas para mim. Não há desculpas para nós. O nosso Salvador, Ele se tabernaculou para ficar semelhante a nós, para lidar com os nossos conflitos. Não há desculpa para nós. Segue o versículo, por favor. Versículo 25. Encontrado na forma humana. Esta expressão humana, forma humana, é esquema, é essa forma em que o Senhor esteve enquanto vivo, mas era diferente quando ressuscitou. Encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. Nós sempre vamos estar na rota da humilhação. Não tem como fugir da rota da humilhação. Então, pastor, o que será de mim? Ou eu humilho a mim mesmo, ou serei humilhado por Deus. A Bíblia diz que aquele que exalta-se Deus, a Bíblia diz que aquele que se exalta Deus, o que Deus faz com quem se exalta, irmão? Diga para a pessoa que está do seu lado: ou você se humilha, ou Deus vai te humilhar. Diga para ele: não tem como. Se você for crente, você tem que passar pela humilhação. Diga: todo trigo precisa ser pisado, machucado, para perder a casca. Só depois que perde a casca é que ele está pronto para ser levado, para se tornar pão para alimentar os outros. Diga: o maior benefício de Deus para te usar
é usar alguém ou alguma coisa para te pisar, para te bater, para te machucar, para te ferir, para arrancar a tua casca, para tirar a sua casca. Diga para ele, e tem uma coisa, tem uma lei na Bíblia: não atarás a boca, vai lá, a boca, não atarás a boca do boi que debulha. Ou seja, quem Deus está usando para te humilhar e te machucar, está debulhando o trigo. Diga, a boca dele tem que ficar aberta, porque ele tem direito de se alimentar, porque ele está trabalhando para Deus. Então diga, ou então é obrigação sua orar por ele, jejuar por ele, ler a Bíblia para ele, cantar para ele, servir a ele, porque ele está fazendo um serviço para Deus. Então é isso aí, ou você se humilha, ou você vai ser humilhado. Qual que é o... Agora não preciso repetir. Qual é? Que vocês também daqui a pouco vai repetir tudo. Qual é o segredo para tudo que Deus quer fazer em você? Deus vai te humilhar, o que tu faz antes? Se humilha. Pastor, Deus está derrubando todo mundo. Então tu cai antes, tu já vem rolando de lá. Já vem... Tu mesmo cai. Pastor, o que eu faço? Deus está quebrando todo mundo. Então tu já se quebra. Lá no tribunal né, no murro, entendeu, né? Lá no tribunal de Cristo, a Bíblia diz que Deus é o paneiros, nós nos revelaremos. Você vai ser virado do avesso lá. Ao invés de você ser virado do avesso lá para passar vergonha, tu vira do avesso aqui. Aqui tu já confessa, aqui tu já limpa, aqui tu já purifica, aqui tu já coloca tudo para fora. Se humilha! Se humilha para Deus, se humilha, se humilha. Balança essa pessoa, por favor, me ajuda, vigília. Se humilha! Pode sentar, senta. Tem como fazer um barulho aqui de preferência na bateria, que é para eles não dormir. Quando você vê questão assim, sem querer dormir, você dá um batido na bateria. Pei, quando eu estiver dormindo. Eu estou terminando, já é para entregar? Já vou terminar agora. Vocês viram que eu fiquei um bocado de tempo aqui de trás do púlpito? O nome disso é ético. Eu estou virando batista. Vocês estão virando pentecostal e eu estou ficando tradicional. Vocês... Ih, glória! Estou brincando. É só para poder eu não cansar muito. Mas agora eu já vou caminhar para o final. Encontrado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte. Eu não gosto. Eu não tenho nada contra essa versão, mas eu estou quase igual o pastor Joel. Humilhou-se a si mesmo e foi. Não, a versão que eu mais gosto diz assim: humilhou-se a si mesmo sendo. Humilhou-se a si mesmo sendo obediente. Pastor, qual é o melhor mecanismo da humilhação? Qual é o melhor mecanismo que eu posso utilizar para me humilhar? Porque eu não sei me humilhar para ninguém. Eu não aprendi a me humilhar para ninguém e nem para nada. Pastor, eu nasci no meio do mato, igual o Tarzan. Fui criado pelos macacos, pastor. Eu fui criado na selva da vida. Eu não tive pai, não tive mãe, não tive avó, não tive tia. Eu não sei o que é isso não, pastor. Então eu não sei o que é me humilhar. Aí hoje eu entendi que Jesus fez tudo isso e está me chamando a ter o mesmo sentimento que houve nele e fazer a mesma coisa. Mas como é que eu me humilho? Jesus foi humilde pela obediência. Então você quer
saber como é que você vai se humilhar? Quem quer saber o jeito de se humilhar? Diga, eu quero aprender a me humilhar. Então caça alguém para obedecer. Caça alguém que vai falar para tu fazer uma coisa que tu vai fazer bem assim. Eu não sei para que... A obediência tem níveis. A obediência tem 3 níveis. No primeiro nível você obedece por causa do princípio. Você obedece porque sabe que tem que obedecer, mas não concorda. No segundo nível, você obedece porque sabe que tem benefícios, mas ainda não deseja. No terceiro nível, você obedece porque ama a obediência. A vontade de Deus só pode ser chamada de vontade perfeita na tua vida quando ela se torna a tua vontade também. É quando você deseja o que Deus deseja. É quando você quer o que Deus quer. É quando você gosta do que Deus gosta. É quando você detesta o que Deus detesta. É quando você abomina o que Deus abomina e ama o que Deus ama. Então Jesus, quando entrava no templo, que via aquela malandragem que tinha no pátio dos gentios, ele ficava aborrecido, porque o zelo de Deus tomava o seu coração. A obediência que gerou dentro dele um padrão de comportamento. Obediência, 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 obediência. Deixa eu te contar uma história. Na madrugada da crucificação, está todo mundo me escutando direito aí? Na madrugada da crucificação, Pedro arrancou a orelha direita do Malco. Jesus pegou a orelha no chão, colocou no lugar e falou: Pedro, deixa eu te contar uma história. Guarda essa espada aí. Tem 12 legiões em cima da cabeça desses camaradas aqui. Eu posso mandar aqui, e qualquer hora que eu mandar, eles arrebentam com todo mundo aqui. Então se segura aí. Jesus foi levado para o sinédrio na madrugada. Eles colocaram falsas testemunhas para falar sobre ele. Eles disseram que Jesus estava dizendo que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Como eles eram falso testemunha é uma pena capital. Se Jesus estendesse a mão para eles, eles caíam mortos ali diante de Jesus, porque Jesus é Deus. Jesus ficou calado, deixou eles falarem. Como eles não tinham autoridade para mandar matar, eles mandaram para Pilatos. Pilatos estabeleceu o seu tribunal, olhou para Jesus e disse: eu não vejo nada em ti, por que você não se defende? Jesus ficou calado. Pilatos viu que Jesus era da Galiléia, mandou ele para Herodes. Quando Jesus chegou na presença de Herodes, Herodes, que já tinha mandado matar João Batista, calou a voz de Deus, tentou chamar Jesus para uma conversa, pediu para Jesus fazer alguma coisa na frente dele. Jesus ficou calado. Vários daqueles tribunais eram injustos, mas Jesus ficou calado. Por quê? Porque Jesus estava sendo obediente até a morte, mas a sua obediência era uma ordem que estava acima da ordem deles. Eu acredito que o dia da crucificação, Jesus estava extremamente irado, mas não era com os homens, era contra o pecado. Lutou sozinho, pisando o lagar da ira de Deus, mas era contra o pecado. Obediente foi até a morte, morte de cruz. Até que ponto devo obedecer, pastor? Até que se apaguem as luzes. Até que ponto devo ser obediente, pastor? Até que arranquem todos os seus direitos, tirem tudo e lhe deixe despido numa cruz. Pastor, e se eu não tiver recompensa? Você só vai saber se tem recompensa quando os seus olhos se fecharem aqui embaixo. Aí a questão é se acredita ou não no que está reservado para você lá em cima. Então ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E na cruz arrancaram suas vestes, na cruz fizeram chacota dele. Os soldados fizeram palhaçadas terríveis com ele, colocaram a coroa de espinho na cabeça, um manto vermelho nas costas, depois de terem machucado com a azorraga, uma cana na mão, e ficaram brincando: salve o rei, salve o rei, salve o rei. Depois tomaram aquela cana e batia na coroa, e fincavam aqueles espinhos na cabeça, e o sangue descia. E os anjos tudo lá em cima, com a espada na mão, e dizendo: manda nós, nós vamos arrebentar com tudo. Eu estou doido para arrancar a cabeça de um desses soldados. E Jesus olhava e dizia: hoje
não morre ninguém aqui embaixo a não ser eu e os outros 2. E dos 2 eu ainda levo um comigo. Porque quem vive uma vida de cruz nunca perde o controle da situação. Quem carrega a cruz não perde o controle da situação. Pastor, mas ele está debaixo dos escombros, mas está com o controle da situação na palma da mão dele, porque já está vazio de si mesmo, não tem mais nada. E tu sabe por que tu não sai do lugar? É porque tu não quer perder o direito de ficar calado. Ou melhor, tu não quer aproveitar do direito de ficar calado, tu quer aproveitar do direito de falar. Tu sabe por que tu não sai do lugar? Porque tu acha que tem direito de ser tratado como o rei da casa, não quer levantar-se como intercessor da casa. Tu sabe por que tu não consegue exercer a autoridade de casa? É porque tu quer ser tratada como a rainha da casa, tu não quer ser tratada como a videira frutífera no interior da casa. Tu quer ser tratado como grande, sendo que o parâmetro daqui é o Senhor, que foi o mais pequeno dos homens. Põe o outro, até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, porque quando você abre mão de direitos, Deus lhe dá autoridade. Quando você abre mão de direitos, Deus lhe dá autoridade. E Deus lhe deu o nome, não é é o nome que está acima de todo o nome. Eu estou apontando para cá porque tem uma televisão aqui na minha frente. Vocês sabem que tem uma televisão aqui, né? Todo mundo sabe que tem uma televisão aqui? Porque senão eu vou ficar pensando que vocês estão pensando que eu estou apontando para o chão. Por que o pastor está lendo no chão? Tem uma televisão aqui, que inclusive está dizendo que está quase na hora de terminar a pregação. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Detalhe, volta. Nos céus, de onde ele veio, na terra, por onde ele passou, de baixo até onde ele desceu. Então ele veio de cima para baixo, abriu mão de tudo de cima para baixo e ganhou tudo de baixo para cima. E quando ele entrou de baixo para cima, não se abriram as portas por causa do que ele era lá em cima, mas por causa do que ele fez aqui embaixo. E um dia 2 discípulos estavam caminhando a caminho de Emaús, frustrados, decepcionados, e Jesus chegou perto deles e falou assim: não convinha que Jesus padecesse dos religiosos e dos fariseus para que entrasse na sua glória. Jesus está dizendo: eu fico me perguntando, eu olho para o Salvador e digo: não deu para entender. Se a glória é tua, para que padecer para entrar? Se a casa é tua, se a morada é tua, se o trono é teu, se o céu é teu, se o lugar é teu, para que para descer para entrar? Por que descer tão baixo para poder subir daqui de baixo? Porque as partes mais baixas da terra, se tudo já era teu, para que descer de lá de cima? É por isso que você precisa considerar essa pessoa que está do seu lado maior do que você, porque é por causa dela que Jesus desceu tão baixo. Está vendo esse irmão? Essa irmã, preço de sangue, custou caro demais. Quando você fala mal dele, você está tocando em alguém por quem Jesus derramou sangue. Quando você machuca ele, você está tocando em alguém que Jesus pagou um preço muito alto para ter. Quando você briga, quando você arruma confusão com essa pessoa, você está tocando alguém que Deus ama demais. Deus não te ama mais do que ama o teu irmão, por mais difícil que ele seja. Deus não te ama mais do que ama o teu irmão, por mais complicado que ele seja. Vamos ficar de pé. Cadê a banda? Vamos cantar? Você sabia que até cantou eu estou virando?
Eu estou virando cantor, irmãos. Só que assim, só de algumas situações que só pastor passa. Não posso falar muito não, porque estão filmando. Então estou virando cantor de algumas situações que só pastor passa. Chega lá, não tem cantor para cantar, aí é nós que canta mesmo. Vocês estão aí? Deus está perguntando para você esta noite assim, pela palavra: qual é a finalidade daquilo que tu estás buscando? Você quer receber elogios? Você quer ser aplaudido? Você quer ser elogiado? Jesus em João capítulo 12 disse: se o grão de trigo não caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Ele está dizendo para nós: qualquer um que quer produzir muitas coisas para Deus tem que morrer para si mesmo. Você tem que morrer na terra se quiser frutificar. Você não tem ideia do quanto Deus pode te usar, mas você precisa estar totalmente vazio. Vazio do teu egoísmo, da tua presunção, da tua vaidade, da tua arrogância. Vazio de si mesmo. Eu quero orar por você esta noite, que está dizendo para Deus: eu quero ser usado nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor me use poderosamente para glorificar o teu nome nesta terra. Você está dizendo: Deus, usa os meus lábios para falar uma palavra que vai trazer vida. Usa as minhas mãos para curar o enfermo, para expulsar os demônios. Deus, põe amor no meu coração pelos perdidos. Você está dizendo: Deus, me faz conhecer as profundidades das riquezas espirituais. Você está dizendo: Deus, me enche do Espírito Santo para ser porta-voz da tua palavra. Saia do seu lugar e venha à frente, que eu quero orar por você. Mas não vem calado, vem glorificando, vem engrandecendo, porque a ação do Espírito Santo na nossa vida começa pela boca. É colocando para fora pela boca aquilo que atrapalha e recebendo pela boca aquilo que Deus tem para você. Abrindo a boca e dizendo: glória, 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 glória.